Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Apóstolo 13, o podcast onde o tempo faz silêncio, as histórias que moldaram a fé finalmente ganham o que sempre mereceram, voz própria. Aqui, a gente senta para ouvir quem viveu o que a gente só leu. E hoje, eu quero que você prepare o coração, porque o que vamos ouvir agora não é só uma história, é um reencontro com aquilo que somos todos nós, quebrados, falhos, mas ainda assim profundamente amados. Então, já aproveite para se inscrever aqui no canal para não perder absolutamente nada. Porque aqui não há pergaminhos antigos, mas há microfones. Aqui não há julgamento, há escuta, há empatia, há profundidade, há um espaço para a alma respirar. E hoje nós vamos escutar alguém que não carregou fama, nem coroa, nem profecia, mas carregou algo que todos nós já carregamos em algum momento: culpa, vergonha, um passado. Hoje, quem se senta nessa cadeira é uma mulher cujo nome o mundo decidiu esquecer, mas cuja história o céu decidiu preservar. Uma mulher marcada por olhares tortos, arrastada pelos homens e jogada no chão sem piedade. A cena é conhecida por muitos, um círculo de julgamento, palavras afiadas como pedras e fariseus gritando de forma agressiva. E no meio de tudo isso, a sabedoria de um homem santo. Vamos ouvir sobre alguém que viveu o milagre mais pessoal de todos, o perdão. Essa história não é sobre pecado, é sobre graça. Essa história não é sobre adultério, é sobre redenção. E hoje, com muito respeito e sensibilidade, eu recebo aqui a protagonista de uma das cenas mais emocionantes do Novo Testamento. Ela que é conhecida como a mulher adúltera. Seja muito bem-vinda, minha irmã. Obrigada, apóstolo, e principalmente obrigada por me chamar, não para falar do que os outros dizem que eu fui, mas para contar quem eu realmente sou. E é isso que a gente quer ouvir, porque aqui a gente não está interessado nos rótulos que te deram. A gente quer ouvir a tua alma, quer escutar tua história, quer dar espaço para que cada lágrima que caiu em silêncio seja hoje, enfim, compreendida com palavras. E eu te confesso, essa entrevista mexe comigo, viu? Porque há um simbolismo tão forte na tua presença aqui. Você representa tantas mulheres, tantos homens, tantas pessoas que foram julgadas por parte da história que veio à tona, mas que carregam capítulos inteiros que ninguém quis escutar. Exatamente. Você foi pega no erro, mas salva pelo olhar. Foi humilhada por homens, mas restaurada por um toque divino que não veio com a mão, mas com compaixão. E antes da gente mergulhar naquela manhã, antes de a gente ouvir cada detalhe daquele dia, eu quero olhar para o início, para a sua história, para a mulher antes do momento, antes do escândalo, antes do rock, antes do julgamento frio. É o que o mundo chamou de a adúltera, o céu acabou chamando de filha. E é com essa escuta, com esse respeito e com essa liberdade que eu quero que você me conte. Quem era você antes daquele dia? Eu era só uma mulher tentando sobreviver num mundo que não perdoava quem errava e nem quem sentia. Mas antes de contar o fim da história, eu vou contar onde comecei. Eu era só uma menina, filha de um povo machucado, criada num mundo onde as regras pesavam mais sobre os ombros das mulheres. E muitas vezes eu sentia que eu era uma mulher invisível, sabe? Meu nome nunca foi conhecido. Minha história não importava e meu valor era medido pelo que os outros achavam que eu merecia. Nasci em uma vila pequena, filha do meio entre 6 irmãos. Meus pais eram severos, muito religiosos, mas também distantes. Não me lembro de ter ouvido um "eu te amo" do meu pai, nem de ter sido abraçada pela minha mãe depois que me tornei mulher. Na verdade, me tornei mulher cedo demais. Sempre tive que trabalhar com a minha mãe desde muito cedo. Ninguém me perguntou o que eu sonhava ser. Mulheres naquela época não sonhavam. A gente só aprendia a obedecer e trabalhar como podíamos. Aprendi a cozinhar, a lavar e a calar. Fui prometida para um homem mais velho quando ainda nem sabia direito o que era um relacionamento. Ele não era uma pessoa atenciosa ou carinhosa, mas era um bom partido, diziam. E eu simplesmente fui.
Virei esposa, depois sombra, depois vazio. Meu casamento era silêncio e ausência. Eu falava e ele não ouvia. Eu chorava e ele dormia. E foi nessa ausência que eu comecei a adoecer por dentro. Não de doença do corpo, mas da alma, sabe? Eu queria ser vista, não como objeto, mas como pessoa. E foi nesse vazio, nessa fome emocional, que infelizmente aceitei um olhar gentil de outro homem. Não era um plano destruir nada. Era só carência, sede de escuta, sede de ser chamada pelo nome. Bom, a verdade é que eu deveria ter buscado uma solução digna e não ter errado. Mas quando me dei conta, eu já estava envolvida num relacionamento proibido, envolvida em um erro, em um pecado. Ele dizia que me amava, que ia me proteger, mas no fim, quando me pegaram, ele não estava lá. E você foi pega e tratada como uma criminosa, né? Sim, invadiram a casa. Homens, fariseus, religiosos com pedras nos olhos. Me puxaram sem nem me dar tempo de me vestir dignamente. Me levaram pelas ruas como quem leva um animal selvagem. Apontavam, riam, cuspiam, me chamavam de impura, de suja, de escândalo. Mas foi curioso que ninguém perguntou onde ele estava. O homem, o outro lado do pecado, só eu importava. Como um bode expiatório de uma sociedade que gosta de julgar o pecado dos outros para esconder o seu. Eu sabia que havia errado e não quero esconder isso, mas também sabia que a forma como fui tratada não era justa. Você se sentiu traída? Traída pela lei, pelo povo que eu amava, pelo silêncio das mulheres que me viram e desviaram o rosto. Fui julgada e até hoje ninguém sabe meu nome. Falando nisso, me responda com sinceridade. Você é Maria Madalena? Não sou, apóstolo. E hoje eu entendo porque o meu nome não está escrito na história. É para que qualquer um que já foi envergonhado possa se reconhecer em mim. Hoje, sou todas as pessoas que já foram julgadas por um erro e esquecidas por toda uma história que veio antes. E existe uma beleza nisso. Jesus não me chamou pelo erro, ele me chamou pela alma. Ele me viu e pela primeira vez na vida eu senti que eu era inteira, mesmo estando em pedaços. Profundo isso, hein? E depois de tantos anos em silêncio, você pode contar a tua história com a tua voz. Sim, mas antes de falar do momento em que ele se abaixou para me defender, deixa eu contar como eu cheguei naquele chão. Porque quem olha só a cena final perde toda a dor que me trouxe até ela. Por favor, irmã. Era cedo. Lembro que o céu ainda estava aquele azul pálido, como se a cidade estivesse despertando devagar. Mas eu já estava acordada há muito tempo. Na verdade, nem dormi. Sabia o que estava acontecendo. Sabia que estavam de olho em mim há dias. Me escondia entre as sombras, nas vielas, tentando passar despercebida. Mas naquele dia eles vieram. A porta foi arrombada. Gritos, passos pesados, mãos ásperas me puxando sem aviso. Não me deram tempo de explicar, nem de cobrir meu corpo de forma digna, nem de pedir ajuda a alguém. Eu era só uma mulher pecadora, e para eles isso já bastava para ser alvo. Fui tratada como um objeto de escândalo, como se minha dor fosse entretenimento, como se minha alma fosse palco. Me arrastaram pelas ruas de Jerusalém. As pedras do chão feriam meus pés, enquanto os olhos da multidão feriam meu coração. Eu ouvia sussurros, murmúrios, risos de desdém. Como falei, algumas mulheres desviavam o olhar, outras cruzavam os braços com desprezo. Os homens gritavam como se estivessem em um julgamento público. Me chamavam de pecadora, de impura, mas ninguém sabia meu nome. Ninguém sabia minha história. Ninguém quis saber como cheguei ali. Eu tropeçava no próprio medo, com a cabeça baixa, tentando proteger o pouco que me restava de mim mesma. E então, eles me levaram até a frente do templo. Sim, ao templo, um lugar de santidade, o lugar das orações, do ensino. Me jogaram no chão, literalmente, como quem atira lixo diante de um altar. Mas ali estava ele, o sábio, o mestre da Galileia,
o que diziam que curava, que perdoava, que acolhia. Jesus. Ele estava sentado ensinando, rodeado por discípulos, velhos, jovens, crianças. Era um momento de paz. E eu fui jogada bem no meio da cena. Os fariseus começaram a pegar as pedras no chão para me castigarem. Eles falavam alto, para todos ouvirem. Eu nunca esquecerei o que eles disseram. Essa mulher foi pega no ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E tu, o que dizes? Senhor, sinceramente, não consigo imaginar seu sentimento nesse momento. Mas o que aconteceu nessa hora? Apóstolo, depois eu entendi que, na verdade, aquilo não era só sobre mim. Era uma armadilha. Queriam testá-lo também. Queriam colocá-lo contra a parede da tradição. Queriam ver se ele escolheria a letra da lei ou o coração da compaixão. Era um dilema cruel. Me usaram como isca, como se eu não fosse gente, sabe? E naquele momento eu tremia tanto que nem sentia as pernas. O chão parecia mais seguro que qualquer rosto ao redor. Fechei os olhos, esperei o som da sentença, esperei a frieza do julgamento, esperei o barulho seco da primeira pedra. Mas o que veio foi silêncio. Um silêncio tão absoluto que até o ar pareceu parar. E aí ele se abaixou. Sim, Jesus se abaixou. Não para me olhar de cima, mas para estar no mesmo nível que eu. Ele começou a escrever no chão com o dedo, lentamente, sem se apressar, sem se justificar, sem gritar. E aquele gesto tão pequeno, tão simples, teve o poder de desmontar todos os acusadores. Ele estava dizendo com o corpo que não participaria daquele espetáculo, e não jogaria pedras, que não alimentaria o sistema da humilhação. Então, sem levantar a voz, mas com autoridade que atravessa as camadas do orgulho, ele disse: aquele dentre vós que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Apóstolo, as palavras caíram como pavões sobre os ombros de cada um ali. E então, um silêncio ainda maior. O peso da verdade é surdo, não faz alarde, mas desmonta qualquer valente. Ele continuou escrevendo no chão, como se dissesse: podem pensar, o tempo é de vocês. E então eu ouvi: toque, o som da primeira pedra caindo no chão. Depois outra e outra, os passos se afastando, o murmúrio sumindo, os pés dos mais velhos indo embora primeiro, depois os mais jovens, até que restamos apenas nós dois, eu e ele. Levantei os olhos devagar, com medo, com vergonha, com o coração batendo forte demais. E ele estava lá, de pé, olhando nos meus olhos, sem desprezo, sem superioridade, sem julgamento, apenas com amor. Aí ele disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Minha voz mal saiu, mas eu consegui dizer: ninguém, Senhor. E então o céu falou através dele: nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Uou, você ouviu isso da boca do próprio Filho de Deus? Sim, e eu te digo, apóstolo, aquelas palavras foram mais do que perdão, foram renascimento. Naquele momento eu não fui apenas poupada do fim, fui trazida de volta para a vida, porque ele não apenas salvou meu corpo, ele salvou minha identidade. Eu deixei de ser adúltera, passei a ser filha. Ele me tirou da roda do julgamento e me colocou no centro da graça. E sabe o que é mais forte? Ele foi o único ali que podia ter me condenado, o único sem pecado, mas escolheu perdoar, escolheu amar, escolheu me dar uma nova chance. E agora me conta, o que ficou no seu coração depois de tudo isso? Ficou a certeza de que não existe lugar tão baixo que o amor de Deus não alcance. Ficou a lembrança de um homem que, ao invés de subir num púlpito para me apontar, desceu no pó do chão para me resgatar. E ficou uma missão dentro de mim: me tornar a melhor pessoa que eu poderia ser e falar para cada pessoa que já foi acusada, envergonhada ou arrastada pela vida que Jesus ainda se abaixa por elas.
ainda escreve no chão, ainda silencia acusadores injustos, ainda transforma a vergonha em uma nova história, desde que você esteja disposta a ser uma pessoa melhor a cada dia. Irmã, você contou sua história com uma honestidade que só quem foi tocado por algo muito maior consegue ter. E agora eu te pergunto, com todo o carinho do mundo, o que restou dentro de você depois daquele dia? Depois daquele olhar, daquela frase que virou um abrigo? Nem eu te condeno. Restou liberdade, mas não essa liberdade que o mundo vende como ausência de regras. Eu falo de uma liberdade que começa por dentro, uma liberdade que vem quando você entende que foi visto por inteira e mesmo assim não foi rejeitada, porque Jesus não apenas me perdoou, Ele me ensinou a me olhar diferente. Ele me ensinou a aprender com o passado e deixá-lo onde ele deve ficar, no chão de onde ele me levantou. Nos dias que vieram depois daquele episódio, eu me escondi por um tempo. Não por vergonha, mas por cura. Porque o perdão dele é instantâneo, mas a cura às vezes leva um tempo. Demorou para eu parar de ouvir dentro de mim os gritos dos acusadores. Demorou para eu conseguir encarar as pessoas na vila, para eu caminhar de cabeça erguida. Mas em cada passo, e em cada lembrança que ameaçava me prender, aquela voz voltava. Eu também não te condeno. E foi essa frase que costurou minha alma. Ela virou ponte, ela virou canto, ela virou chão firme onde antes só existia a culpa. E o que você diria hoje para quem está ouvindo a gente agora e ainda se sente como você se sentiu naquele chão? Eu diria que existe um lugar onde a vergonha acaba, e esse lugar tem o nome de Jesus. Eu sei o que é sentir que tudo em você está errado. Eu sei o que é viver com a sensação de que a qualquer momento alguém vai jogar uma pedra. Sei o que é carregar a culpa de algo errado que você fez. E também sei o que é carregar a culpa de coisas que te fizeram. Mas hoje, com a minha história, eu quero ser prova viva de que o amor de Deus é capaz de curar qualquer dor. Não importa quão triste você se sente. Não importa se falta alguém que acredite em você. Não importa quantos te abandonaram, te traíram, te apontaram. Jesus ainda se abaixa no chão. Ele ainda escreve com o dedo no pó. Ele ainda cala os acusadores. Ele ainda olha nos olhos e diz: eu não te condeno. Você não é o seu erro. Você não é o seu trauma. Você não é o seu passado. Você é alguém em processo. Alguém que ainda está sendo moldado. Alguém que, mesmo em meio aos cacos, ainda é desejado por Deus. Eu sou a prova disso. Se Ele me perdoou, me restaurou, me devolveu a voz, então não existe vida tão quebrada que Ele não possa reconstruir. Se aproxime dEle, aprenda e seja uma pessoa melhor. Sabe, quando você fala, é como se cada palavra sua carregasse o eco de 1000 outras vozes que nunca foram ouvidas. Porque hoje, quem está ouvindo a gente aí do outro lado pode ser alguém que está sentindo uma dor por dentro. Alguém que acha que já foi longe demais, que perdeu a chance, que não merece mais nada. Mas presta atenção nisso. A graça de Deus não é um prêmio para os melhores. É também um abraço para os quebrados. Não é um certificado de bom comportamento. É também uma mão que te levanta no dia mais escuro. E talvez hoje você esteja se sentindo como se estivesse no meio daquela roda, com gente te acusando, com vozes do passado te lembrando do que fez, com vergonha, medo, raiva, solidão. Mas eu quero que você escute algo. Jesus não entra na roda para se juntar aos acusadores. Ele entra para te proteger de todos eles. Ele não levanta a mão para te condenar. Ele levanta o olhar para te curar. E talvez hoje você nunca tenha escutado isso na vida. Então deixa eu ser o primeiro a te dizer, com todo o amor do mundo, você ainda é amado. Você ainda tem valor. Você ainda tem um futuro lindo. Porque no reino de Deus, os que caem não são enterrados, são levantados. Os que choram não são ridicularizados, são consolados. Então, aprenda com seus erros e siga em frente para viver uma nova história. Isso mesmo, apóstolo. E se tem algo que Jesus me ensinou,
é que só existe um lugar onde não existem pedras. É aos pés dele. Ali a vergonha perde força. Ali o medo se desfaz. Ali a gente descobre que o céu tem mais interesse em nos levantar do que o inferno tem de nos derrubar. Lindo isso, irmã. Você claramente é uma testemunha disso. Muito obrigado por compartilhar a sua história com a gente. Eu que agradeço por finalmente poder contar meu lado da história e também poder compartilhar um pouco dos aprendizados que tive. E você aí do outro lado, se você está ouvindo isso com o coração aberto, eu quero que você leve isso com você para a vida. Você não é o que fizeram com você. Você não é o que te disseram no pior dia. Você não é o nome que te deram quando estava em queda. Você é o nome que o céu cantou quando Jesus te viu no chão. Filho, filha, vai e não peques mais. Você ainda tem muito chão pela frente. Você ainda tem muita graça para receber. Você ainda tem uma história incrível para viver. E que Ele encontre cada um de vocês como me encontrou. Perfeito. E com isso, encerramos mais um episódio aqui no canal Apóstolo 13. Se essa história te tocou, não guarda só para você. Compartilhe e se inscreva aqui no canal para não perder nada. Porque toda semana temos um novo convidado, uma nova história, uma nova chance para aprendermos com as histórias mais inspiradoras da Bíblia, contadas por quem esteve lá. Então, fiquem com Deus e até o próximo episódio.